Bom, professor, nós falávamos a respeito, o senhor, aliás, explicou sobre o que está acontecendo no hemisfério norte, as dificuldades com relação à safra nos Estados Unidos e as condições aqui na América do Sul, principalmente no sul do Brasil, onde nós temos essas temperaturas mais baixas, sem dúvida nenhuma, batendo recordes de temperaturas negativas. Agora, por que dessa chuva intensa continua ainda no Rio Grande do Sul, né? Isso vai perdurar por quanto tempo? Por mais alguns anos, essa condição, isso pode ocorrer, né, sucessivos anos nesse sentido, ou nós temos um episódio único, né? Aliás, único não, o Rio Grande do Sul perdeu praticamente 3, 4 safras. No ano passado teve aquela tragédia, agora novamente a elevação dos rios, né, com relação à chuva, mais prejuízos. Isso vai continuar até quando, professor? Por que está acontecendo que essas chuvas localizadas sobre o Rio Grande do Sul? Sérgio, o Rio Grande do Sul, em específico, assim como o norte da Argentina, também o Paraguai, são regiões muito complicadas com relação às questões de tempo. Tá? Por exemplo, o ar vem em cima do Pacífico, no hemisfério sul, ele começa numa região lá próximo, a região equatorial, próximo da Austrália. Um ponto de referência são as Ilhas Fiji. Aí esse ar desce, vem em direção ao Polo Sul e depois vira em direção à América do Sul, passando. Bom, professor, pode continuar. Eu estava acompanhando o senhor, seu raciocínio, por favor. Então, o ar vem e desce em direção ao Polo Sul, mas depois ele vira e passa pela cordilheira. Então, você imagina a cordilheira ali próximo do norte da Argentina, Paraguai, ela tem em torno de 4.000 metros de altitude. Então, quando o ar vem, ele está ocupando toda a parte da troposfera, desde a superfície até 10, 12 quilômetros de altura. Quando ele vai passar por cima da cordilheira, há um estreitamento do fluxo, óbvio, porque diminuiu a altura. Se antes ele estava ocupando 10, 12 quilômetros, agora ele vai ocupar da ordem de 8 quilômetros, ou seja, a cordilheira em 4.000 metros. E quando ele vai dar esse estreitamento, o fluxo de ar ele aumenta de velocidade. E ao passar pela cordilheira, ele produz, então, turbulência, né? Produz redemoinhos que se transformam rápido em que nós chamamos de complexos convectivos de mesoscala, que são tempestades severas que varrem desde do Paraguai em direção ao litoral, mas a dificuldade é ver ou saber por onde vai passar. Então, quando essas tempestades se formam, dependendo do ângulo em que o vento bate na cordilheira do lado do Pacífico, esse escoamento, essas tempestades podem passar por cima do Paraná, pode passar Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pode passar em cima do Uruguai, ou até mesmo, como estava ocorrendo agora em março, passar pelo meio da Argentina, mais para o sul. E é muito difícil você prever esse tipo de situação. Como elas se formam, você sabe que vai prever, mas por onde vai passar, não se sabe. Por exemplo, nesse caso do ano passado, nós tivemos excesso de chuva no Rio Grande do Sul em abril, maio. Se nós formos olhar, nós temos dados do Rio Grande do Sul bem organizados, pelo menos até 2010. Se nós formos olhar, só teve um outro ano nessa série de dados desde 1913 que ocorreu isso, que foi o ano de 1941. No ano de 1941, nós tivemos também excesso de chuva em abril, maio, que fez com que se tivesse
a maior cheia, inclusive maior do que essa de 2024, exatamente, praticamente no mesmo dia 7 e 8 de maio de Sim. 1941. E agora o escoamento está parecido com o daquele período, ou seja, esse escoamento vem de lá, enquanto o Pacífico tiver um pouco mais quente do que o normal, lá do lado oeste, próximo da Austrália, vai haver esse tipo de formação em que viaja praticamente, é uma espécie de uma onda quase que global, né? Ela sai de lá, viaja, passa por uma região que nós chamamos de zona de convergência do Pacífico Sul e vem produzir essas tempestades. Então, por exemplo, do início de abril, eu acompanhei essa tempestade. Ela se formou em cima do Paraguai. Aí eu acompanhei usando essas estações automáticas que o Instituto Nacional de Meteorologia tem. É incrível. Quando ela saiu do Paraguai e entrou no Rio Grande do Sul, Alegrete, por exemplo, teve 66 milímetros. Frederico Westphalen, também que é quase fronteira com o Paraguai, teve 80 milímetros. Mas à medida que ela foi se propagando, quando chegou em Santa Maria, quer dizer, praticamente no centro do Rio Grande do Sul, já choveu 20 milímetros. E quando chegou em Vacaria, que é mais próximo do litoral, não choveu nada. Então, essas tempestades, elas podem se formar e se dissipar rapidamente em função do sistema de alta pressão que estava existindo naquela época e fez com que não só o Rio Grande do Sul, mas Paraguai e norte da Argentina também, que é a região mais produtiva da Argentina em termos de milho e soja, ficassem sem chuva durante esse período de janeiro e fevereiro. O pessoal estava reclamando de falta de chuva e agora está com excesso de chuva porque o sistema de alta pressão ele se moveu um pouco mais para cima. Esse sistema de alta pressão agora está ocupando mais o centro-oeste, mais a parte central do Brasil, e à medida que ele se desloca, esses sistemas então conseguem produzir mais chuva. Né? A alta pressão, ela tem associada a ela tem um movimento de ar seco descendente. O ar desce de 10, 12 quilômetros de altura, desce seco em cima da região e inibe o desenvolvimento dessas nuvens. Como esse sistema agora se deslocou mais para o norte, ou seja, em direção ao Equador, e está ocupando mais o centro-oeste agora, então esses sistemas conseguem produzir mais chuva no Rio Grande do Sul. Mas não é muito comum, o mês de junho no Rio Grande do Sul não é um mês mais chuvoso. Na realidade, junho, julho, agosto são até meses que chove menos do que a média mensal, vamos dizer assim. Os meses que são mais chuvosos, por exemplo, são outubro, é um mês muito chuvoso no Rio Grande do Sul. E exatamente essa situação do Pacífico lá no oeste está mais aquecido do que o normal, próximo da Austrália, é que está promovendo esse escoamento ao longo dessa região do Pacífico, que nós chamamos de zona de convergência do Pacífico Sul, e está entrando no Rio Grande do Sul, como poderia entrar também no norte do Paraná ou até na Argentina. Então, como eu disse, fica muito difícil você prever por onde essas tempestades vão passar. Mas eu diria que deve permanecer assim, com essas tempestades que podem ocorrer ocasionalmente, talvez a cada 2, 3 semanas, e isso persistir até o final do ano. Certo, professor. Agora, a pergunta é exatamente essa. Pode persistir até o final do ano. E depois desse período? Geralmente, num período, quando se tem neutralidade, nem Laninha, nem El Ninho, pelo que o senhor estava explicando, fica difícil fazer uma previsão, né? Uma projeção. É verdade. Agora, É.
Depois da chuva vem a seca. Pode realmente acontecer isso? Eles podem enfrentar um período de seca? Isso para finalizar com relação ao Rio Grande do Sul, porque tem ainda a região central do Brasil, Centro-Oeste, que está num período seco normal, mas tem recebido chuvas também, né? Anormalmente, né? Ou de uma forma não comum. Né? O Rio Grande do Sul pode enfrentar um período de seca depois desse período chuvoso? E a região Centro-Oeste, como é que fica? Primeiro Rio Grande do Sul, professor. Então, eu acho que sim, Sérgio. O tipo de situação que nós temos na circulação global, né? A circulação atmosférica em escala global, deve repetir o que aconteceu nesse ano, com chuvas abaixo do normal no Rio Grande do Sul, mas também no Paraguai e norte da Argentina e Uruguai. E o Centro-Oeste, em princípio, não deve ter problema nesse ano para essa safra de 2025, 2026. Acho que deve chover muito em função da entrada dessas frentes frias. Lembre-se que quando eu falo em trocas de massa de ar polar com massa de ar tropical, a interface entre essas duas massas de ar, o ar polar frio e seco e o ar tropical quente e úmido, a essa interface, essa superfície de separação é chamada de frente fria. Então, no caso do Centro-Oeste, como o sistema de alta pressão está bastante atuante, ele tende a criar uma inversão de temperatura que inibe o desenvolvimento de nuvens e chuva. Mas, mesmo assim, como vamos ter frentes frias se deslocando, pode ocasionalmente ocorrer um chuvisco de um lado para o outro, mas a tendência, no caso do Centro-Oeste, é permanecer seco realmente até, na maioria dos casos, no setembro. Mas eu estou prevendo que de outubro até fevereiro vamos ter bastante chuva no Centro-Oeste de maneira geral, Minas Gerais também, São Paulo, mas podendo esse ano voltar ao que ocorreu no ano passado, que foi parar a chuva já no final de março, né? E deixar abril, normalmente abril é um mês que ainda chove um pouco, mas pode ser que vamos ter um abril mais seco, semelhante ao que ocorreu em 2024. Mas no caso do Rio Grande do Sul, eu acho que o fato desse sistema de alta pressão ter se deslocado um pouco mais para o norte deve fazer com que se tenha chuvas mais frequentes, semelhantes a essas tempestades, agora sim, chegando até a costa leste, até o Oceano Atlântico. Sérgio. Professor, duas questões ainda para finalizar com o senhor. E o Nordeste? Né? Nós não podemos deixar de falar do Nordeste. É um período chuvoso, típico para essa época do ano, né? Principalmente na faixa litorânea. Alguma condição específica, algo que chame atenção ou tudo dentro da normalidade, professor? Essa situação ela está semelhante ao final da década de 60 e início da década de 70. Como eu disse, esse sistema de alta pressão que estava dominando o sul do país, ele se deslocou mais para o norte, pegando o centro-oeste e pega a costa leste do nordeste também. Tanto assim que as chuvas que têm acontecido aqui, em geral, são chuvas, digamos assim, de baixa intensidade, porque com a presença do sistema de alta pressão, essas nuvens não conseguem se desenvolver. Uma ou outra célula consegue furar essa inversão, né? E fazer crescer. Para ter muita chuva, você precisa ter essas nuvens crescendo até 10, 12 quilômetros de altura, algumas chegam a 15, 16 quilômetros de altura. Então, nós temos tido assim um evento de uma estação chuvosa semelhante àquela que nós tínhamos na final da década de 60, na década de 70,
em que você tem uma cobertura de nuvens constantes, inclusive quando você olha nas imagens de satélite, você vê uma massa, digamos assim, cinza, tá? Que no caso o satélite do canal infravermelho, as temperaturas mais baixas elas são codificadas em cores, por exemplo, como aparece a cor preta, uma nuvem, são temperaturas de 60 a 70 graus negativos, indicando que a nuvem está bem desenvolvida. Quando aparece um tom acinzentado, isso indica que o topo das nuvens é baixo, não passa de 5 quilômetros de altura, portanto, as chuvas são contínuas, essa cobertura de nuvens predomina praticamente durante o período todo, e, como eu disse, vamos ter na costa leste do Nordeste, que pega aí o norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, a faixa litorânea de Pernambuco, da Paraíba, e a faixa leste do Rio Grande do Norte, vamos ter chuva tranquilamente até agosto. Então, não há que se preocupar, o pessoal aqui no Nordeste gosta muito de plantar milho. Em geral, no final de abril, planta um milho. Então, vamos ter chuva suficiente para que se tenha uma boa colheita de milho, Sérgio. Bom, agora, para finalizar, professor, uma preocupação e um recado para os cafeicultores do estado de Minas Gerais, São Paulo, até mesmo do Espírito Santo. O senhor tem informações aí a respeito dessa condição do clima para a cafeicultura aqui no Brasil? Quais são essas informações? Bom, a preocupação com o sul de Minas, principalmente, e a gente fala muito de café, mas também tem que lembrar que temperaturas baixas são ruins para a pecuária, porque muitos animais morrem de frio, né, de hipotermia, durante esse período. Mas do sul de Minas em direção ao sul do país, sul da América do Sul, nós podemos ter uma massa de ar polar intensa agora no final de junho, e também daqui mais ou menos um mês, provavelmente a terceira ou quarta semana de julho, que, do seu ponto de vista climático, é mais frequente, também ter uma massa de ar polar que venha a produzir geadas severas. E esse ano ainda estou contando com uma massa de ar polar já bastante tardia, já na primeira semana de setembro. Então, de maneira geral, nós vamos sentir o ar mais frio, né, na região como um todo, e a preocupação é essa, né? Geada que venha a dar problema com o café, principalmente em regiões de arábica, que se planta em terras altas, 800, 900 metros de altitude, pode ocorrer geadas. Por outro lado, tem uma notícia boa, que é sobre o Vietnã. O Vietnã é o maior produtor de café robusta, e o preço do café subiu em função das quebras de produção que o Vietnã tem tido nesses últimos anos, particularmente nesses 2 últimos anos. E esse ano, infelizmente, também, durante o período de floração lá no Vietnã, que é março, abril, houve falta de chuva, né? As chuvas foram abaixo do normal, e a previsão que para esse período de crescimento das plantas, que no hemisfério norte é de junho a setembro, a previsão é que tenha excesso de chuva, especialmente no sul do Vietnã, província de Dak Lak, que é a maior produtora do café. Então, nesse caso, é possível que haja uma nova quebra na safra do café no Vietnã, e, obviamente, se tiver algumas geadas severas no sul de Minas, a gente espera, então, que o preço do café fique mantido alto, como tem estado. Então, a preocupação é essa. Embora exista uma notícia boa com relação ao Vietnã, quebra de safra do Vietnã, por outro lado, existe essa preocupação
uma possível entrada de pelo menos 2 massas de ar polar, agora no final de junho e outra no final de julho, e ainda um friozinho tardio lá para a primeira semana de setembro, Sérgio. Professor, imensamente grato pela sua disponibilidade de falar conosco aqui nessa longa entrevista, dividida em duas partes, né? Esta é a segunda parte da nossa entrevista, nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado. Disponha também do tempo e dinheiro. Sempre que tiver alguma informação, algum alerta aos produtores, disponha aqui do canal. Tá bem, professor? Mais uma vez, obrigado para o senhor. Ok, Sérgio, eu agradeço a oportunidade que vocês também me dão de poder levar essas minhas preocupações, né? Que eu vou dizer, não vou dizer que são condições de tempo, são preocupações que hoje o agronegócio é globalizado e qualquer coisa que venha a acontecer em qualquer país, eventualmente afeta essas bolsas de valores, né, de mercadoria do futuro. Então, agradeço também a oportunidade de estar com vocês e pode contar comigo sempre que vocês tiverem alguma dúvida e que eu possa auxiliar. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.